A paz do Senhor Jesus Cristo para todos. Sejam muito bem-vindos ao canal da Faeste Academia, uma escola de educação teológica aqui do estado de Santa Catarina, no Brasil. Sou o pastor Reginaldo de Souza e nesta videoaula apresentaremos subsídios da lição de número 7 do segundo trimestre de 2025 com o seguinte título: Eu sou a ressurreição e a vida. O texto áureo diz assim: Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Evangelho segundo João, capítulo 11, versículo 25. A verdade prática diz: o Senhor Jesus Cristo é a ressurreição e a vida. E por essa razão, temos a garantia de que um dia teremos um corpo glorioso como o dele. Leitura bíblica em classe. Evangelho segundo João, capítulo 11, versículos 14, 15, do 17 ao 21 e do 23 ao 27. Introdução. O encontro de Jesus com Marta, ao chegar a Betânia, revela aspectos especiais que poderão edificar a nossa vida espiritual por meio do estudo da Palavra de Deus. Nesta lição, iremos refletir sobre o propósito de Jesus ao realizar o milagre da ressurreição de Lázaro. Iremos também nos aprofundar no diálogo entre Jesus e Marta sobre a ressurreição do seu irmão. E, além disso, a partir do milagre de Lázaro, vamos examinar a doutrina fundamental da ressurreição do corpo, tal como é ensinada por Jesus e em todo o Novo Testamento. Então, esta lição ela vai tratar desta doutrina importantíssima, que é a doutrina da ressurreição do corpo, né? Que o Senhor Jesus Cristo, ali no diálogo que ele teve com Marta, ele apresenta alguns aspectos, né? Um outro texto bíblico que fala muito sobre essa ressurreição dos justos, dos injustos, e também a ressurreição do corpo, né? E sobre morte física, morte espiritual, também está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15. Ali você tem essa doutrina explicada de forma mais detalhada. Mas Jesus aqui apresenta para Marta, né, parte desse ensinamento sobre a ressurreição dentre os mortos. Ele estava prestes a realizar ali o milagre da ressurreição física de Lázaro, né, que já estava morto há 4 dias. E através ali do diálogo com Marta, que era irmã de Lázaro e de Maria, né, Jesus então ensina muita coisa edificante para nós aqui hoje, né, sobre o que acontece quando alguém realmente crê nele, confia nele, entrega a vida a ele. Essa pessoa pode ter esperança de que um dia, mesmo que ela tenha morrido em Cristo, o seu corpo será ressuscitado, ele terá um corpo glorioso e viverá eternamente na presença do Senhor Deus. Tópico 1, o propósito de Jesus. Subtópico 1, recebimento da notícia sobre Lázaro. Nos evangelhos, Jesus realizou diversos milagres de ressurreição, incluindo o do filho da viúva de Naim e o da filha de Jairo. O milagre da ressurreição de Lázaro é o que estamos abordando. E este é o último dos 7 sinais, milagres, encontrados no Evangelho de João, e representa a manifestação final de Jesus como Filho de Deus antes da sua crucificação. O capítulo 11 liga-se ao contexto do capítulo 10, em que Jesus se afasta de Jerusalém após uma tentativa de prisão e se dirige para além do Jordão. João 10, 40 a 42. Ao ser informado sobre a doença de Lázaro, Jesus estava já a leste do Jordão e levaria alguns dias até chegar a Betânia, onde encontrou Lázaro morto há 4 dias. João 11, 17. Então aqui, quando Jesus já estava lá a caminho da Galileia, né, lá do outro lado do Jordão, né, a leste do Jordão, conforme aqui diz o comentarista, né, ele recebe a notícia de que Lázaro havia morrido. E então ele fala para os seus
ali discípulos que o acompanhavam, né? Lázaro, nosso amigo, está dormindo, né? Dorme. Então, os discípulos estavam preocupados, porque Jesus havia tido ali um debate com as autoridades religiosas, né, de Israel, e eles achavam que Jesus não deveria voltar para a Judéia, porque seria perigoso, já que Betânia, né, ficava na Judéia, próximo a Jerusalém, distante assim, de pouca distância de Jerusalém, e eles não queriam que Jesus voltasse para lá. Aí eles disseram, se Lázaro apenas dorme, não precisamos voltar para lá. Mas não era isso que Jesus estava dizendo para eles. Jesus estava dizendo que Lázaro tinha morrido e que ele ia voltar para lá para, né, tratar dessa questão e, né, depois nós vamos ver realizar esse milagre extraordinário da ressurreição de Lázaro, que esse é um dos 7 sinais que nós encontramos no Evangelho segundo João, que provam a divindade de Jesus, né? Além dos 7 eu sou, né? Eu sou a porta, eu sou a água da vida, eu sou o pão da vida, etc. Também no Evangelho segundo João, Jesus realizou 7 sinais ou milagres que representa a manifestação final de Jesus como Filho de Deus antes da sua crucificação. Então veja que Jesus ele foi para lá sem se importar que os líderes judeus, os líderes de Israel estavam querendo, lá da Judéia, estavam querendo aprisioná-lo, prendê-lo. Mas ele sabia que ainda não havia chegado a sua hora. Por isso ele partiu para Betânia, para realizar esse milagre extraordinário. Muito bem. Subtópico 2, o desapontamento de Maria e Marta. O versículo 3 expressa a esperança de Maria e Marta em relação à chegada de Jesus para ajudá-las. Devido ao carinho e à amizade que nosso Senhor tinha pela família de Betânia, pois ele os amava, elas desejavam ardentemente que Jesus chegasse rapidamente. No entanto, a visita dele no templo de Maria e Marta não se concretizou. É fundamental destacar que a vontade soberana de Deus não está sujeita às circunstâncias humanas, por mais difíceis que estas sejam. Contudo, Jesus nunca chega atrasado nem adiantado no cumprimento da vontade do Pai. Ele chegou a Betânia no momento certo, ainda que após o sepultamento de Lázaro. É claro que Marta e Maria gostariam que Jesus chegasse ainda a tempo de curar Lázaro da sua doença, antes que ele morresse. Mas Jesus, ele não age de acordo com as circunstâncias humanas, né? Por mais difíceis que estas sejam para nós, né? Para as pessoas, né? Para os seres humanos. Então Jesus tem um tempo determinado, Deus tem o seu tempo, né? O ser humano tem o seu tempo cronológico ali do relógio, mas Deus tem o seu próprio tempo, onde ele age no tempo dele. Então ele não chega nem adiantado nem atrasado, ele chega no momento certo para realizar o milagre ali da ressurreição de Lázaro. E antes de esse milagre ser realizado, ele conversa com Marta e ali explica sobre a doutrina da ressurreição do corpo, né, com Marta. Ele traz ali ensinamentos preciosos sobre isso, que vamos ver sobre isso mais adiante. E também, posteriormente, ele conversa também com Maria. Maria vai ao encontro de Jesus e Jesus também dá atenção de Maria. E é nessa passagem, nesse capítulo, que a Bíblia diz que Jesus chorou, né, porque viu ali a aflição tanto de Maria e dos judeus que a acompanhavam. Subtópico 3, o tempo divino. Maria e Marta acreditavam que se Jesus estivesse em Betânia, ele poderia realizar um milagre na vida de Lázaro. Elas tinham plena consciência de que nosso Senhor é o Filho de Deus. No entanto, o plano do Pai não coincidia com o delas. Apesar da desilusão e da tristeza, Maria e Marta iriam vivenciar uma experiência extraordinária de espera, que envolveria a perda do ente querido, a ausência temporária de Jesus e a chegada aparentemente tardia do Senhor. Contudo, Jesus Cristo estava prestes a realizar um magnífico milagre.
que glorificaria a Deus e traria consolo à amada família de Betânia. Enquanto elas esperavam que Jesus estivesse ali ainda durante a vida de Lázaro, mesmo estando às portas da morte, e elas esperavam que Jesus estivesse ali para curá-lo dessa doença que acometeu o corpo de Lázaro, elas estavam prestes a vivenciar, a experienciar, a ver com seus próprios olhos algo muito maior, algo mais grandioso, que foi a ressurreição de Lázaro, que já estava há 4 dias já sepultado. Mas para Deus nada é impossível. O Senhor, elas esperavam algo que elas já tinham visto Jesus fazer, que era curar enfermos. Mas Jesus estava ali prestes a fazer algo maior. E isso realmente trouxe muita edificação espiritual para toda a família, para Marta, Maria e para o próprio Lázaro, que se tornou uma testemunha poderosa da divindade do Senhor Jesus Cristo. Tornou uma testemunha poderosa de que Jesus era o Messias verdadeiro, aquele que havia sido prometido lá na Antiga Aliança, nas Escrituras do Antigo Testamento, pelos profetas, E ele estava ali diante deles, realizando esses milagres extraordinários, para que aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não esqueça que na descrição do vídeo e também aqui na tela você vai encontrar um QR Code, onde você pode apontar aí a câmera do seu smartphone para obter maiores informações sobre os nossos cursos de teologia aqui da FAEST Academia. Nós temos curso básico, médio, cursos livres na área teológica para abençoar a sua vida, curso C, a Essência da Mulher, voltado para o universo feminino, curso C, Esposa de Obreiro, também um curso que você não vai encontrar em nenhum outro lugar, esse curso Esposa de Obreiro, e nós estamos com descontos aí imperdíveis. Não, aproveite, lá que também na descrição tem o link para você obter maiores informações. Todos os nossos cursos de teologia são reconhecidos pelas convenções evangélicas de todo o Brasil. Nós temos o certificado que após a aprovação no curso você vai receber esse certificado, e temos também os PDFs, e todo o material necessário para o seu aprofundamento no conhecimento da palavra de Deus. Tópico 2, o encontro de Marta com Jesus. Subtópico 1, o encontro. O versículo 20 descreve o momento em que Marta se encontra com Jesus. Assim que soube que o Senhor estava na cidade, a irmã de Maria dirigiu-se ao encontro dele. Ao vê-lo, expressou a sua convicção de que, se o mestre estivesse presente quando Lázaro ainda estava doente, o seu irmão não teria falecido. João 11, 21. Jesus afirmou que Lázaro iria ressuscitar. Versículo 23. Embora Marta acreditasse que Jesus poderia realizar um milagre extraordinário, ela não percebeu que o Senhor falava sobre a ressurreição de Lázaro naquele momento específico. Na realidade, viver entre a promessa do Senhor Jesus e as circunstâncias da vida é um grande desafio para a fé. No entanto, aquele que é a ressurreição e a vida estava ali diante dela. Versículos 25 e 26. Então, aqui nesse subtópico, o comentarista vai falar um pouco mais sobre o encontro de Marta com Jesus. Então, Marta, ela estava realmente triste, abatida, cabisbaixa, porque Lázaro, o seu irmão, havia já falecido. E também, de certa forma, triste porque o Senhor Jesus, que ela tinha plena convicção de que poderia, se estivesse ali presente, curar o seu irmão Lázaro, ele não havia chegado a tempo. E Lázaro já estava morto há 4 dias, já estava sepultado. Ou seja, o corpo já totalmente deteriorado, em estágio avançado de deterioração, o corpo de Lázaro. Então, ela estava realmente triste, mas Jesus deixou claro, que ela achava que Jesus, se Jesus estivesse aqui, ele curaria meu irmão, mas agora ele está morto.
E Marta achava assim como os fariseus ensinavam, haverá uma ressurreição no último dia. Né? Todos vão ressuscitar, segundo essa doutrina que os judeus, os fariseus, principalmente ensinavam. Pois bem, mas Jesus, ele só chegou depois de 4 dias lá em Betânia, né? Para realizar então esse milagre da ressurreição de Lázaro. Jesus afirmou que Lázaro iria ressuscitar. Marta achava que Jesus estava falando da doutrina da ressurreição do último dia, conforme ensinado pelos fariseus. Mas não, ele estava falando que ele ia ressuscitar naquele momento, porque ele eu sou a ressurreição e a vida. Então já estava ali diante, né, de Marta e de Maria e de todos que estavam ali presentes, a ressurreição e a vida, aquele que tem poder para ressuscitar os mortos, né, em todo tempo, a qualquer momento. Então, não havia nada impossível para o Filho do Deus vivo, né, ressuscitar ali Lázaro. E foi o que aconteceu, algo tão extraordinário que impactou, né, toda aquela região, inclusive os próprios inimigos de Jesus, né, pensaram em matar Lázaro, porque através dele muitos judeus estavam se convertendo a Cristo. Então veja só que coisa extraordinária, veja como Deus ele nos dá abundantemente mais do que aquilo que imaginamos, aquilo que pensamos, né, e imaginamos. Por quê? Porque estava esperando a cura de uma doença, ainda com Lázaro vivo, mas Jesus realizou a ressurreição de Lázaro depois de 4 dias que ele estava, né, morto na tumba, ali na sepultura. Subtópico 2. Quando Lázaro ressuscitará? O diálogo entre Marta e Jesus revela que ela cria na doutrina da ressurreição dos mortos, tal como era ensinada no judaísmo. Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia, João 11, 24. Contudo, Jesus não se referia primeiramente ao milagre da ressurreição do último dia, como ela pensava, mas sim à realidade daquele instante presente. Para ilustrar essa verdade, ele declara: eu sou a ressurreição e a vida. Enquanto Marta apresentava uma doutrina defendida pelos fariseus, embora correta e verdadeira, nosso Senhor revelou a doutrina da ressurreição associada à sua própria pessoa ao trazer Lázaro de volta à vida de maneira concreta. Versículos 43 e 44. Então, aquilo que nós já comentamos no subtópico anterior, né, que a Marta achava que Jesus estava falando da ressurreição do último dia, que era uma doutrina ensinada no judaísmo, né, principalmente pelos fariseus, pela seita dos fariseus. Mas Jesus não se referia a essa ressurreição no último dia. Ele estava se referindo à ressurreição ali naquele momento, do corpo de Lázaro, que ele estava prestes a realizar. Então, aqui o comentarista diz que essa doutrina defendida pelos fariseus, embora correta e verdadeira, que realmente haverá uma ressurreição no último dia de todas as pessoas, ou seja, os justos em Cristo, os salvos em Cristo, ressuscitarão primeiro, né? E depois os vivos que estão em Cristo, todos esses receberão um corpo glorificado e irão ao encontro do Senhor nos ares no arrebatamento da igreja. E posteriormente haverá uma ressurreição de todos os seres humanos, de todos os ímpios, para o juízo final. É isso que a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, nos ensina. Mas Jesus disse para Marta, né? Não, ele vai ressuscitar agora, neste momento. E foi isso que, de fato, aconteceu. Subtópico 3, promessa de vida. Na resposta de Jesus a Marta, quando ele afirma ser a ressurreição e a vida, João 11, 25, encontramos pelo menos 2 lições valiosas. Primeiro, a soberania do Filho sobre a morte e a vida. Ao se identificar como a ressurreição, ele coloca-se como fonte de toda a vida, tanto no plano material quanto espiritual. Segundo, existe uma gloriosa promessa de vida para quem crê em mim. Versículo 26. Assim sendo,
aqueles que creem em Cristo recebem uma abundância de vida em todos os sentidos, tanto material quanto espiritual. Pois uma vida entregue a Cristo é uma vida plena. Olha que coisa interessante, né? Então, primeiro, a soberania do Filho sobre a morte e a vida. Então, ali estava o Filho do Deus vivo, do Deus Altíssimo, o próprio Deus encarnado, né? Ali estava provando, mais uma vez, a sua divindade, né? Ele já havia realizado muitos outros milagres, muitos outros sinais, prodígios, maravilhas, né? Para mostrar que ele era o Messias prometido, era o Machia, ele era o Filho do Deus vivo, o próprio Deus, aquele que dá vida, aquele que tem a vida em suas próprias mãos, né? Ele tem todo o poder nos céus e na terra, estava ali presente, né? E foi isso, essa é a soberania do Filho sobre a morte e a vida, é uma lição valiosa que encontramos nesta passagem, né? E ele é a fonte de toda a vida, tanto no plano material quanto espiritual, da vida abundante, da vida plena, da vida verdadeira, né? Encontrada somente em Jesus Cristo. Quando se entrega a vida a Jesus Cristo, crê nele, confia nele, se arrepende dos seus pecados, é lavado, purificado com o sangue do Cordeiro de Deus que foi vertido na cruz do Calvário e passa a ter a presença real, verdadeira, abundante do Espírito Santo na vida dessa pessoa que crê. Então ali vai experimentar realmente essa vida que o Filho de Deus tem para nos dar. E segunda lição que nós encontramos aqui nesse texto do Evangelho segundo João, existe uma gloriosa promessa de vida para quem crê em mim, ou seja, é a promessa de vida eterna. Quem crê nele jamais morrerá, não quer dizer que jamais morrerá fisicamente, mas espiritualmente, né? Não vai ter mais a morte espiritual. Quem crê em Jesus hoje, entrega a vida a ele, se arrepende dos seus pecados, não vai mais experimentar a morte espiritual. Mas os que não creem, os ímpios, esses vão ser julgados no juízo final e vão experimentar a morte eterna, a morte espiritual, a morte eterna. Mas quem crê em Cristo não, vai receber a abundância de vida que ele tem para dar a todos aqueles que nele creem e o seguem fielmente. Tópico 3. A doutrina bíblica da ressurreição do corpo. Subtópico 1. A ressurreição do corpo. O milagre da ressurreição física de Lázaro, realizado por Jesus, não foi o único. Como já observamos, outros milagres semelhantes estão registrados nos evangelhos. No entanto, ao contrário do que aconteceu com Lázaro, que voltou a morrer, em João capítulo 5, o nosso Senhor Jesus menciona a ressurreição do corpo para os últimos dias, quando os salvos não experimentarão mais a morte. João 5, 28 e 29. A doutrina da ressurreição do corpo é um elemento essencial do cristianismo bíblico. O apóstolo Paulo refere-se à mesma ressurreição que abrange todos os mortos, justos e injustos, diferenciando os tempos. Está lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Assim sendo, os justos ressuscitarão quando a trombeta tocar durante o arrebatamento da igreja. Os mortos voltarão à vida e seus corpos serão gloriosamente transformados junto com os justos. 1 Coríntios 15, 42, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 a 17. Por outro lado, os injustos, os ímpios, ressuscitarão no juízo final e receberão um corpo inglório, sem glória, destinado à condenação eterna, segundo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9, e Apocalipse, capítulo 20, versículo do 11 ao 15. Muito bem. Então, aqui nessa passagem, nós vemos que a doutrina da ressurreição do corpo, né? Ali, como eu falei já, quando Jesus estava ali conversando com Marta, e Jesus então explica, né, sobre essa parte de forma rápida, mas essa doutrina é desenvolvida mais claramente, assim, mais enfaticamente, mais detalhadamente, né, através das epístolas, das cartas de Paulo, principalmente, mas também de Pedro. E isso aí a doutrina da ressurreição do corpo, ela é explicada melhor, né, principalmente no capítulo 15 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, né?
Então, aqui no capítulo 5 de João, vai falar, né, que a ressurreição do corpo para os últimos dias. Então, o que acontece? Assim, resumindo aqui o conteúdo deste subtópico, né? Os justos, quem são os justos? Os justificados em Cristo. Os que morreram em Cristo, né, no dia do toque da trombeta, do arrebatamento da igreja, a trombeta vai soar, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, né, e os vivos, os cristãos vivos, os que estiverem em Cristo vivos, todos eles juntarão com esses mortos em Cristo que ressuscitarão, receberão um corpo glorioso e irão ao encontro do Senhor nos ares. Essa é a doutrina da ressurreição do corpo no arrebatamento da igreja, né? Seremos gloriosamente transformados, né, nesse dia, quando a trombeta soar e houver o arrebatamento da igreja. E os ímpios, os injustos, os que não aceitaram o evangelho de Jesus Cristo, que não viveram para Deus, que viraram as costas para Deus, esses vão ressuscitar no juízo final e vão passar pelo juízo final e posteriormente receberão um corpo inglório, sem glória, né? Não é um corpo glorificado como o corpo do cristão salvo, né? Receberão um corpo inglório destinado à condenação eterna, porque eles rejeitaram as boas novas de salvação de Jesus Cristo, rejeitaram viver para Deus, né? Viver as suas vidas ímpias aqui na terra. Então esses vão ser destinados à condenação eterna. É isso que a Bíblia Sagrada ensina, a palavra de Deus. Subtópico 2, da morte para a vida. Na conversa entre Jesus e Marta também se evidenciava a perspectiva da doutrina da ressurreição do corpo, João 11, 26. A expressão nunca morrerá, mencionada no versículo 26, indica que, embora o salvo em Cristo experimente a morte física, nunca enfrentará a morte espiritual. O nosso Senhor fala de algo que vai além da compreensão humana e distingue entre vida natural e vida eterna. Assim sendo, conforme diz, ainda que esteja morto, viverá, versículo 25, para o cristão, a morte não representa um fim sem esperança. Pelo contrário, sob uma ótica bíblica e segundo os ensinamentos de Jesus, a morte é uma transição para a vida eterna, onde a ressurreição do corpo marca o início de uma nova realidade e natureza espiritual. Então veja aqui nesse subtópico, na continuidade ali da conversa de Jesus com Marta, ele vai ali detalhar sobre essa questão da ressurreição do corpo, né? Então, quando ele diz que quem crê nele nunca morrerá, ele não está dizendo que o cristão não vai experimentar a morte física. O que ele está querendo ensinar é que o salvo em Cristo nunca enfrentará a morte espiritual, a morte eterna, né? Conforme, né, depois nós vamos encontrar principalmente, volto a dizer, né, nas cartas paulinas e ali no capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios. Então veja que o nosso Senhor fala de algo que vai além da compreensão humana. Então ele está falando algo que faz uma distinção entre vida natural e vida eterna. A vida natural é esta vida aqui na terrena. E a vida eterna é depois dos novos céus e nova terra, teremos uma vida eterna na presença de Deus. Então, quando ele diz, ainda que esteja morto, viverá, para o cristão a morte não representa um fim sem esperança, né? Porque quem morre em Cristo tem a plena convicção de que um dia haverá essa ressurreição dentre os mortos, né? Iremos ao encontro do Senhor nos ares, no arrebatamento da igreja, e viveremos para sempre com o corpo glorificado, incorruptível, na presença de Deus. Subtópico 3, uma viva esperança. O relato sobre a ressurreição de Lázaro demonstra como Jesus Cristo abordou o tema da morte de entes queridos. Ele sentiu compaixão,
chorou e manifestou preocupação, porque sabia das dores causadas pela morte. Contudo, ao declarar sobre Lázaro, Lázaro, vem para fora, versículo 43, nosso Senhor revela aquilo que o Deus Todo-Poderoso realizará na vida de todos aqueles que morreram em Cristo. Ao ressuscitar Lázaro, ele evidencia concretamente que também ressuscitará dentre os mortos aqueles que foram salvos. Esta é a nossa viva esperança. Então, conforme eu já falei, o cristão que morre em Cristo tem uma viva esperança. Todo cristão que crê em Cristo, que vive para Cristo, que segue os ensinamentos de Cristo Jesus, tem uma viva esperança de que, mesmo que ele morra fisicamente aqui na terra, ele não morrerá espiritualmente. Ele será ressuscitado ali no arrebatamento da igreja, quando a trombeta soar, quando o Senhor voltar para arrebatar a sua igreja para estar com ele por toda a eternidade. Então, essa é a viva esperança que todos nós que servimos a Cristo Jesus temos. Jesus entende muito bem o sofrimento que é causado pela morte dos entes queridos, a morte física, mas ele procurou ali ensinar para Marta, para Maria, e obviamente que posteriormente Lázaro também tomou conhecimento desse ensinamento, e todos que ali estavam reunidos, de que ele é a ressurreição e a vida, ele tem poder para dar a vida e tirar a vida, para ressuscitar dentre os mortos, e esse poder será manifestado no arrebatamento da igreja, e por isso que nós temos essa viva esperança. Muito bem, estamos chegando à conclusão. Se você está sendo abençoado ou abençoada por essa videoaula, não esqueça, deixe o like, comente e compartilhe, nos ajude a espalhar as boas novas de salvação de Jesus Cristo através dessas videoaulas aqui da EBD. Muito bem, e também não esqueça, inscreva-se no canal da FAEST Academia, bate o sino para receber notificações, e não esqueça que na descrição do vídeo você vai encontrar links para comprar as obras que são recomendadas pelo comentarista deste trimestre, o pastor Elenay Cabral. Você comprando pelos links, você estará nos ajudando a prosseguir neste ministério de ensino da palavra de Deus através do YouTube. Estamos alcançando pessoas em várias partes do Brasil e até fora do Brasil. Pela misericórdia de Deus, vidas estão sendo tocadas e você pode participar disso apenas deixando o like, comentando, compartilhando e usando os links aqui na descrição. Muito bem, a conclusão diz assim: esta lição explorou o diálogo entre Jesus e Marta, onde se manifestaram as dúvidas da irmã de Maria, juntamente com as questões referentes à doutrina da ressurreição do corpo. O milagre realizado na ressurreição de Lázaro ilustra uma verdade muito mais ampla e profunda. Haverá um tempo em que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão e terão seus corpos gloriosamente transformados. Esta doutrina pode ser ilustrada por meio do episódio da ressurreição de Lázaro. Por quê? Porque Jesus mostrou ali, quando ressuscitou a Lázaro, que já estava morto há 4 dias, que ele tem todo o poder nos céus e na terra para ressuscitar as pessoas que morreram fisicamente. E é isso que vai acontecer no arrebatamento da igreja, quando aqueles que morreram em Cristo serão ressuscitados e aqueles que estiverem vivos em Cristo serão transformados, todos receberão um corpo glorificado e irão ao encontro do Senhor nos ares e viverão para sempre, para todo sempre, na presença do Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. Muito bem, esse foi o conteúdo desta videoaula. Deus abençoe seus estudos e nos encontramos na próxima videoaula, querendo Deus.